Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor, estamos de volta para mais um comentário da lição bíblica de jovens. Lições bíblicas que são publicadas pela CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus do Brasil. Você que está nos acompanhando pela CEADEB TV Oficial, nosso canal do YouTube, eu quero te agradecer imensamente por essa parceria, por você estar sendo esse canal de bênçãos, para que muitas vidas também sejam alcançadas. Se é a primeira vez, eu te peço que se inscreva no nosso canal, ative o sininho para que você seja notificado das nossas programações. Você que está nos ouvindo pela Rádio Vox 105.9, a Rádio do Bem, o meu desejo é que as bênçãos do Senhor repousem sobre as vossas vidas, trazendo paz, prosperidade, alegria, e que o Senhor possa ainda hoje te surpreender. Eu quero mandar um abraço para o nosso pastor-presidente, pastor Valdomiro Pereira da Silva, toda a diretoria da nossa CEADEB, todos os pastores aqui da Bahia, aqueles que nos acompanham, que o Senhor continue surpreendendo a cada um de vós de forma extraordinária. Estamos com mais uma lição, o tema desse trimestre, alcance um futuro feliz e seguro, Conselhos de Salomão no livro de Provérbios, um convite à sabedoria e as promessas de proteção. Esta lição é a lição de número 7. Ela será ministrada no dia 17 de novembro em todas as igrejas evangélicas da Assembleia de Deus do Brasil, igrejas co-irmãs e de fora do país também. O tema é proteção contra a insensatez. O texto principal encontra-se na carta do apóstolo Tiago, capítulo número 3, versículo 17. Diz assim: mas a sabedoria que vem do alto é, primeiramente, pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Resumo da lição: uma vida de sabedoria tem a moderação como antídoto contra uma vida insensata. Os objetivos da nossa lição são 3. Primeiro, mostrar o significado das duas senhoras, Dona Sabedoria e Dona Loucura. Depois, reconhecer que a sabedoria é um antídoto contra a insensatez. E conscientizar das consequências da loucura. Ora, o nosso texto bíblico, que faremos a menção em sala de aula, encontra-se em Provérbios, capítulo de número 9, do versículo 1 ao 6, depois do versículo 13 ao versículo 18. Está assim escrito: a sabedoria já edificou a sua casa, já lavrou as suas 7 colunas, já sacrificou as suas vítimas, misturou o seu vinho e já preparou a sua mesa. Já deu ordem às suas criadas, já anda convidando desde as alturas da cidade, dizendo: quem é simples, volte-se para aqui. Aos faltos de entendimento diz: vinde, comei do meu pão e bebei do vinho que tenho misturado. Deixai os insensatos e vivei, e andai pelo caminho do entendimento. A mulher louca é alvoroçadora, é nécia e não sabe coisa alguma. E assenta-se à porta da sua casa ou numa cadeira, nas alturas da cidade, para chamar os que passam e seguem direto o seu caminho. Quem é simples, volte-se para aqui, e aos faltos de entendimento diz: as águas roubadas são doces, e o pão comidas ocultas é suave, mas não sabem que ali estão os mortos, que os seus convidados estão nas profundezas do inferno. A nossa introdução, nessa lição, vamos estudar o capítulo 9, que apresenta duas senhoras. A primeira, a sabedoria, a segunda, a loucura. A qual delas daremos ouvidos? Você está ouvindo a quem? A sabedoria ou a loucura? Você está sendo sábio ou está sendo nécio? É o que nós vamos abordar nessa lição de hoje. Nosso primeiro tópico, duas senhoras, Dona Sabedoria e Dona Loucura,
nós vamos entender o capítulo 9, vamos falar sobre a Senhora Sabedoria e ainda falaremos sobre a Senhora Loucura nesse primeiro tópico. O capítulo 9 é a conclusão da primeira seção do livro, capítulos 1 até o capítulo de número 9, que se caracteriza pela apologia da sabedoria e está dividido em 3 seções. Então vejamos que do capítulo 1 de Provérbios até o capítulo número 9, nós estamos fazendo uma apologia, estamos divulgando, estamos fomentando a importância de ser sábio. Estamos tratando aqui das pessoas que adquirem sabedoria encontrando-se com Deus. Então, nesses 9 capítulos, o tema, o resumo, é a sabedoria. Aí, esse capítulo 9 vai se dividir em 3 partes. A primeira parte vai do versículo 1 ao versículo número 6, o convite da sabedoria, ou da Senhora Sabedoria. Do versículo 7 ao 12, o interlúdio entre os 2 convites. E a terceira parte desse capítulo 9 é o convite da Senhora Loucura. Está entre os versículos 13 e 18. Nos deteremos nas seguintes seções do versículo 1 a 6 e do versículo 13 a 18, tá? Então nós vamos pegar a primeira parte desse capítulo 9 e depois pularemos ou nos deteremos a terceira parte desse capítulo de número 9 e vamos ver o que temos para aprender com essa parte específica, com essa seção específica do livro de Provérbios. Falaremos agora sobre a Senhora Sabedoria, que é ilustrada como uma senhora que edificou a sua casa sobre 7 colunas. Observem que o número 7 na Bíblia tem uma simbologia muito grande. Enquanto o número 6 é considerado como o número do homem, o número 7, simbolicamente, é considerado o número de Deus, da perfeição. De tudo aquilo que Deus faz é perfeito. Deus criou a natureza de forma perfeita, o homem de forma perfeita. Quando a gente analisa, por exemplo, a criação chamada homem e como está estruturado, os órgãos vitais, né? Os órgãos dos sentidos, como estão correlacionados, entendemos e percebemos que só um ser muito inteligente poderia ter construído o homem. Diferente do que alguns pregam, que foi uma explosão, um Big Bang, nós temos aqui uma percepção de que, de fato, é um Deus sábio que fez o homem. E quando o capítulo 9 trata da Senhora Sabedoria, aqui mostra como uma senhora que edifica a sua casa sobre 7 colunas, dando a entender que, de fato, ela é sábia em todos os detalhes da sua vida, demonstrando ser uma casa espaçosa, alicerçada e confortável para receber os que desejam acolhimento. Observem que, tratando-se da sabedoria, ela pode ser comparada como uma casa de fato. Uma casa que é alicerçada, uma casa que, além de tudo, é espaçosa, é confortável, porque quem é sábio consegue abstrair da sua sapiência, da sua sabedoria, é condição para que tenha uma vida tranquila. Observe que o sábio dificilmente está em guerra. O sábio dificilmente passa por crises, porque a sua sabedoria lhe permite antecipar-se aquilo que poderia ser desagradável. Eu não sei se vocês estão ouvindo, mas temos um fundo musical aqui abençoado, tá? Esse presbítero Adonias é uma bênção. Eu estou me sentindo inspirado, meus irmãos. Oh, glórias! Mas vamos lá. A sabedoria proporciona esse conforto, esse alicerce, esse ambiente espaçoso de segurança e que nos tornam pessoas que somos receptivas, capazes de acolher aqueles mais necessitados. Como é bom ser sábio. Observe que a Senhora Sabedoria deu ordens às criadas para convidar todos os que são simples e faltos de entendimento. Se tem uma coisa que me admira, irmão, são as pessoas que são simples. Para mim, são as pessoas mais sábias. Uma pessoa arrogante, altiva, soberba, essa pessoa me parece ser alguém desequilibrado, alguém que tem a síndrome de Lúcifer, de querer ser superior, e a Bíblia mesmo diz que todo altivo Deus abate. Então observe que a Senhora Sabedoria pede às suas criadas para que convide os simples, os faltos de entendimento. Para quê? Para que eles
sejam alcançados pela sabedoria e eles cresçam. Versículo 3 e 4 do livro de Provérbios, capítulo 9, para deliciar em comidas apetitosas e bebidas de aromas agradáveis. Quando somos sábios, nós temos uma tendência a até na forma de se alimentar, aquela comida que poderia ser uma comida indigesta, passa a ser uma comida apetitosa. A bebida que poderia ser algo prejudicial, passa a ser algo benéfico. Imagina que uma pessoa nécia, uma pessoa tola, ela se embriaga e na sua embriaguez ela fica vulnerável. Ela abre portas para que ela seja atingida, alcançada. Mas um homem sábio, até a bebida que bebe, vai fazer com que ele esteja em todo o tempo sóbrio, capaz de se defender quando os ataques vierem. Ainda assim, a senhora sabedoria nos mostra que ela está aconselhando as suas criadas a trazerem pessoas que queiram crescer. Quem aceita esse convite da senhora sabedoria, abandona a insensatez e caminha pela trilha do reto entendimento. Eu não sei a quem você está seguindo ou quem você está obedecendo, mas o convite de hoje é: obedeça a senhora sabedoria. Atenda esse convite e certamente você terá uma trilha reta no entendimento da palavra de Deus. Você vai abandonar a insensatez e, uma vez que abandona a insensatez e abre-se um precedente para essa sabedoria permear a sua vida, você pode ter certeza que as bênçãos do Senhor te acompanharão. A senhora loucura, vejamos a disparidade que há, o contraste entre a senhora sabedoria e a senhora loucura. A senhora loucura é alvoroçadora, isto é, barulhenta e ao mesmo tempo sedutora em estratégias. Cuidado com a loucura. A loucura é assim, barulhenta, alvoroçadora, destrói, acaba. A loucura, a insensatez, leva as pessoas para o fundo do poço. A insensatez, a loucura, leva as pessoas para cima da cama, do leito. Portanto, quantas pessoas estão hoje padecendo, descendo a sepultura por falta de sabedoria? Porque estão sendo insensatas, estão sendo loucas. Ela é falta de entendimento, não tem bom senso, nem respeito pelas coisas de Deus. A senhora loucura, ela falta-lhe o entendimento, e além de lhe faltar o entendimento e o bom senso, ela se opõe às coisas de Deus. Exatamente. Alguém que está vivendo como a senhora loucura, ela tende a se opor às coisas de Deus. A pessoa que anda de acordo com a loucura, ou que pratica aquilo que a loucura está propondo, que é uma vida alvoroçadora e uma vida barulhenta, ela tende a se afastar de Deus. Por quê? Porque quando nós nos aproximamos de Deus, nós nos tornamos sábios. Automaticamente, aproximando-se de Deus, conhecendo a Deus, os frutos do Espírito começam a se contrapor com os frutos da carne, lá de Gálatas capítulo 5, versículo 22, os frutos do Espírito. E isso, resultado de alguém que se tornou sábio. Junto com uma elite formadora de cultura, ela chama os jovens simples, seduzindo-os da seguinte forma. Olha como é que a loucura, ela seduz as pessoas. Olha como a senhora loucura, ela vai se mancomunar com pessoas, né, que são formadoras de opiniões, né, que formam uma cultura. E eu preciso te lembrar que a cultura deste mundo secular é uma cultura diabólica, demoníaca, que tem acabado com os jovens, tem acabado com as famílias, tem acabado com as igrejas. E ai daqueles que são levados para viver uma vida de loucura. Há pessoas que estão nesse estado que nós consideramos como pessoas mentecaptas, pessoas que já não pensam, já não raciocinam, já não sabem o que estão fazendo. E olha como a loucura se coloca. Olha o convite que ela faz. As águas roubadas são doces e o pão comido às ocultas é suave. Olha o que a senhora loucura propõe para os jovens. Você pode comer aquilo que é roubado
aquilo que é furtado, aquilo que não lhe pertence, porque é doce. Todo pecado, aparentemente, é bom, é agradável. Mas, no fim, ele vai trazer o sabor do fel. Ela continua dizendo que o pão comido às ocultas é suave. Olhe como as pessoas que estão andando errado conseguem e gostam de fazer as coisas ocultas. Eu fico olhando a nossa cidade, uma cidade grande, volta e meia, eu saio, às vezes, retornando para casa, algumas vezes depois de eventos da igreja, ou às vezes indo atender algum irmão, e eu lembro que sempre por volta da meia-noite é quando as pessoas saem para fazer o mal, para ir para as encruzilhadas, para despacharem algo contra alguém. Observe que eles gostam de fazer tudo nas ocultas, porque são pessoas loucas, que não conhecem a verdade, que não conhecem a sabedoria que vem de Deus. Que Deus nos guarde, que Deus nos ajude, para que a gente viva uma vida pautada pela Senhora sabedoria. Já o segundo tópico, presbítero Adonias, a sabedoria como um antídoto contra a insensatez. Eu só posso combater a insensatez tendo um antídoto chamado sabedoria. Nós veremos a sabedoria apelando para a mente, ainda a sabedoria apelando para fazer o bem, e finalizaremos com a vida cristã é um caminho de sabedoria. A sabedoria apela para a mente. O convite da sabedoria em Provérbios 9 pode ser correlacionado com o que o apóstolo Paulo escreveu em Filipenses capítulo 4, versículo 8. Deixa eu ler esse texto para os irmãos, para que os irmãos vejam qual foi o convite do apóstolo Paulo e o conselho do apóstolo Paulo lá em Filipenses, capítulo número 4, versículo número 8. Olha o que ele nos diz aqui. Está assim escrito: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. O capítulo 9 de Filipenses, ou o capítulo 9 de Provérbios, a gente compara com esse capítulo 4 de Filipenses e observe que é isso que a sabedoria nos convida. Ela nos convida a pensarmos nas coisas que edificam, nas coisas que fazem com que a gente se aproxime de Deus, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto. Quem vive uma vida de sabedoria vai viver uma vida de honestidade. Quem vive uma vida de sabedoria vai viver uma vida de justiça. Quem está praticando a verdadeira sabedoria vai viver pensando em tudo que é puro, em tudo que é amável, em contraposto com a insensatez. A insensatez, por sinal, ela combate isso que nós consideramos como sendo a essência da sabedoria. Exatamente. Podemos dizer que a essência da sabedoria é a justiça, é a honestidade, tudo que é puro, tudo que é de boa fama. Tudo isso aponta para uma vida de alguém que é sábio. Atender aos apelos da sabedoria divina passa pela faculdade do pensamento, dominado pela palavra de Deus com as coisas do alto. Quando eu atendo aos apelos da sabedoria, automaticamente eu começo a pensar. A Bíblia nos diz que nós devemos apresentar a Deus um culto racional, o culto que envolve o raciocínio, que envolve a razão. A sabedoria, ela nos apela para que a gente passe a pensar com as faculdades mentais. O nécio não pensa, o louco não pensa nos resultados das suas ações. Mas é inadmissível que um cristão, que um jovem sábio, que uma mulher sábia, ela não paute a sua vida por esse conjunto de adjetivos que nós podemos atribuir para a Senhora Sabedoria. A justiça, o que é amável. Então, que Deus nos guarde. Nós precisamos atender esses apelos, e uma vez que atendemos esses apelos e passamos pela faculdade de pensamento que já está dominado pela palavra de Deus, nós automaticamente estaremos alinhados com as coisas do alto, com as coisas de Deus, com as coisas celestiais. Deus nos ajude, que o Senhor nos guarde.
A sabedoria apela também para fazer o bem. A sabedoria do alto é um chamado a fazer de maneira virtuosa o que pensamos. Tudo que nós pensamos que vem do alto traz virtudes, não traz vergonha, não traz desprezo. Então, essa sabedoria que vem de Deus, sabedoria que está fundamentada em Cristo Jesus, é a sabedoria do alto. E ela nos leva a termos um comportamento que nos traz virtudes. E além de trazer virtude, nos leva a pensarmos como Cristo pensa. Em todo momento, o ensino do Novo Testamento é um chamado a colocar em prática o que pensamos de acordo com o que aprendemos com Jesus e a sua palavra. Quando nós estamos pensando naquilo que o Senhor nos orientou, que a Bíblia nos orienta, automaticamente nós estamos aprendendo com Jesus aquilo que ele nos ensinou na sua palavra. Vejamos aqui o que está escrito na carta de Tiago, capítulo de número 1 e versículo número 22. Olha o que o irmão de Jesus nos ensina aqui. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Tem algumas pessoas que até conhecem a ortodoxia, conhecem a palavra, são entendedoras, decoraram a palavra, porém a sua ortopraxia, ou seja, a sua conduta, diverge. Mas quem é sábio, além de conhecer a palavra, tem um entendimento da mesma, vai fazer com que esta palavra, o conhecimento que tem, o conhecimento desta palavra, reflita nas suas ações, no seu comportamento, na sua conduta. Ele vai saber entrar, ele vai saber sair. Por quê? Porque ele tem a sua mente pautado na palavra. E Tiago já nos orienta: sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes. Que Jesus nos ajude a sermos cumpridores dessa palavra, não apenas meros espectadores, não apenas meros espectadores de quem está do outro lado, ou telespectador. Que Jesus nos guarde. A sabedoria vai sempre apelar para fazer o bem. E a vida cristã é um caminho de sabedoria. O Novo Testamento nos ensina que a vida cristã é um caminho de sabedoria que vem do alto. Olha o que Tiago ainda nos ensina aqui, no capítulo de número 3 de Tiago, o versículo de número 17. Vejamos as palavras. Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Eu lembro, os irmãos, que lá na Grécia Antiga, os atores, os artistas, eles usavam da hipocrisia para representar algo que não eram eles. É como as novelas brasileiras. Talvez você não saiba, mas há quem diga que os artistas, os atores que fazem papéis prolongados em seriados e novelas, depois precisam de um acompanhamento psicológico para que ele possa voltar para a essência daquilo que ele é. Principalmente quando alguém faz um papel de vilão, de alguém que é malvado, que é perverso, precisa depois de acompanhamento psicológico para que essa pessoa consiga voltar para aquilo que ele era antes. Mas observe que a vida cristã, ela é uma vida que nos leva para um caminho da sabedoria. E o que Tiago nos orienta aqui é que a sabedoria que vem do alto é pura, é pacífica, é moderada, é tratável, é cheia de misericórdia, de bons frutos, sem parcialidade, sem hipocrisia. Eu não sei se os irmãos lembram, mas lá no livro de Gênesis, quando Abraão percebe a contenda que está tendo, o presbítero Adonias, entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão, quem faz a proposta para que haja uma separação não é Ló, é o próprio Abraão com sua sabedoria. E veja como Deus foi com Abraão. Abraão pergunta para Ló: Ló, está impossível nós convivermos, caminharmos, mas escolhe para que lado você quer ir. E para o lado que você for, eu irei ao oposto. E foi isso que Ló fez. Olhou para as campinas verdejantes, optou por elas e foi. Mas Abraão foi para o oposto. Tecnicamente, um lugar inóspito, inapropriado, mas como ele era um homem sábio, ele evitou aquela contenda,
ele evitou aquela querela, ele evitou aquela confusão, e Deus estava com ele e fez com que ele prosperasse. Se você tem a sabedoria do alto, você vai ser pacífico. Se você tem a sabedoria do alto, você vai ser moderado, você vai ser tratável, você vai ter misericórdia. E misericórdia, ou agir de misericórdia para com alguém, é dar para aquela pessoa aquilo que ela não merece, ou tirar daquela pessoa aquilo que ela merece. Isso é misericórdia. O jovem cristão é convidado a ter uma vida direcionada pelo Espírito Santo e ponderar as suas escolhas à luz da palavra de Deus, de modo que ele se encontre em fidelidade com Cristo e sua casa. Então, quando o jovem cristão, quando a mulher cristã, o homem cristão, ele tem uma vida direcionada pelo Espírito Santo, ele começa a ponderar suas atitudes pela palavra de Deus. Ele já não age mais de forma louca, nécia, mas, sobretudo, ele age de forma sensata, pacífica, que esse é o desejo de Deus para a vida do crente. Ainda por isso, a vida cristã é um caminho de sabedoria, moderação, temperança e não de sensatez. Como está a sua vida? A sua vida tem sido uma vida de sabedoria? Você tem agido com sabedoria na escola, na faculdade, no trabalho, no relacionamento, na igreja, com a tua liderança, com os teus liderados? Como é que você está trabalhando? Você tem sido uma pessoa moderada, que tem temperança, ou você é insensata? Que Deus nos guarde. O terceiro tópico da nossa lição, a loucura como um comportamento desvairado. Nós vamos falar sobre a senhora loucura apelando para os sentidos, comportamento pecaminoso versus a moderação cristã, e ainda abordaremos a vida moderada como proteção para a alma. A senhora loucura apela para os sentidos. A senhora loucura apela para uma vida baseada apenas nos sentidos, nos instintos mais baixos do ser humano. O homem tem em si um desejo. O homem tem sim a sua natureza carnal, né? O desejo de pecar. É por isso que o homem precisa ser guiado pelo Espírito Santo. Quando a Bíblia fala de pecados originais, está se referindo a esse desejo inato que o homem tem de querer pecar. Principalmente se ele está dando lugar aos sentidos do corpo humano, como a visão, como a audição. São portas que o homem abre para que ele viva uma vida de pecado. É por isso que a Bíblia diz assim, se os teus olhos forem luz, todo o teu corpo será luz. Ou se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será bom, como queiram. Mas se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será mau. Se os teus olhos forem trevas, todo o teu corpo será treva. E eu, pensando sobre isso, eu lembro-me que o homem ele é atraído pelo que vê, a mulher é atraída pelo que ouve. Por isso, precisamos ter o controle e o equilíbrio nos sentidos, para que a gente não viva como a senhora loucura, que está sempre apelando para uma vida baseada apenas nos instintos mais primitivos do homem. Isso como resultado de uma vida louca. O apóstolo Tiago, por exemplo, descreve a loucura, a insensatez, como sabedoria terrena, animal e diabólica. A sabedoria terrena é aquela sabedoria que está pautada apenas pelos órgãos do sentido, que está sendo direcionada pela motivação e influência diabólica. Nós não podemos esquecer que, além de tudo isso, existe uma influência diabólica, demoníaca, para que o homem, para que a mulher fracassem, para que o homem, para que a mulher, eles desistam, não façam o que agrada a Deus. Por isso, quem tem um estilo de vida baseado apenas no que sente, buscará a felicidade puramente por meio dos sentidos que expressam o prazer. Essa sociedade atual é a sociedade hedonista, que ela vive apenas em busca do prazer. Ela vive apenas querendo a realização pessoal. Mas a vida com Deus, a vida do cristão, é uma vida pautada, baseada pela obediência à palavra de Deus, à sua sabedoria. Comportamento pecaminoso versus moderação cristã. Viver uma vida baseada nos instintos,
na maioria das vezes, pode ser até hipnotizante. Verdade. A Bíblia nos conta uma história interessante. A Bíblia conta que a nação de Israel estava em guerra. E um dia, Davi, o rei Davi, acorda e ele observa que uma mulher está tomando banho. Ele manda chamar aquela mulher. E observe como ele ficou hipnotizado. Ele ficou tão hipnotizado com o que ele estava vivendo, a ponto de ele tramar a morte do esposo dessa mulher. Você lembra dessa história? Betseba e o seu esposo Urias. E foi isso que ele fez. O pecado, ele hipnotiza as pessoas, ele paralisa, ele tira as nossas ações. Por isso que nós precisamos ter um cuidado, porque o comportamento pecaminoso vai se opor a essa moderação cristã. Quem vive por meio dos sentidos, em busca do prazer, a pessoa não se desenvolve a consciência dos danos que vão se avolumando ao longo do tempo. Eu fico pensando, irmãos, aqueles homens e mulheres jovens que não se atentam para os conselhos de viver uma vida de sabedoria, mas estão apenas sendo guiados pelos instintos primitivos, pela carne, pelo desejo pecaminoso. Essas pessoas começam às vezes a se relacionar e talvez se elas parassem para tentar sobre o perigo que há nesses relacionamentos atuais. Quantas pessoas hoje receberam o diagnóstico que estão com uma doença chamada HIV? Síndrome da imunodeficiência adquirida. Por quê? Porque elas não pararam para pensar nas ações daquilo que estava fazendo. Por isso precisamos ter a moderação cristã. Ao homem, à mulher, é permitido por Deus apenas um homem casando com uma mulher casando com um homem, e ponto final. Mas hoje se vive uma sociedade onde a busca pelo prazer, a troca de grupos de pessoas, né? Que Deus nos guarde, irmãos. Talvez se eles soubessem ou se atentassem para o que pode acontecer mais tarde na vida deles, eles não fariam. Mas é porque eles estão vivendo apenas um comportamento pecaminoso. A ilusão é de que é mais fácil viver pecaminosamente. Essa ilusão logo será desfeita. E é isso que as pessoas pensam. Viver essa vida de pecado é simples, é fácil, não tem que dar satisfação a ninguém, não precisa se preocupar com nada, não existe limites. Mas Deus é um Deus que estabelece limites. Deus é um Deus que estabelece princípios e Ele não os quebra. Todas as vezes que nós passamos desses limites, há uma consequência. Lembra de Adão e Eva? Não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Eles comeram. E como consequência, foram expulsos do jardim do Éden. Tem muitas pessoas que estão querendo viver essa vida de ilusão, de pecaminosidade, mas acorde para a vida, pois logo será desfeita. A vida moderada é proteção para a alma. O livro de Provérbios convida o jovem cristão para que construa sua vida sob uma premissa verdadeira, elevada e segura. Escuta bem, quando nós lemos o Evangelho de Jesus Cristo escrito por Mateus, capítulo 7, lá tem uma história interessante. O Senhor, fazendo a ilustração com os discípulos, ele diz o seguinte para Adonias: um homem construiu sua casa na areia e outro construiu sua casa na rocha. Mas olha que coisa interessante. A mesma diversidade que veio na casa do homem que construiu a casa na areia, veio sobre a casa do homem que construiu a casa na rocha. Mas qual foi a diferença? A diferença é que a casa da rocha estava estruturada, era sólida, era segura. Já quem edificou a sua casa na areia não suportou. E eu diria para você que uma vida, que é uma vida pautada pela sabedoria, tem a sua casa edificada na rocha. As dificuldades podem chegar, os problemas podem surgir, mas você está edificado em uma rocha. Que Deus nos guarde, que Deus nos ajude, que a gente possa ter essa vida de sabedoria. Por isso, na fé cristã, a vida de moderação é uma das mais importantes virtudes que devemos desenvolver em nosso trajeto com Cristo. Viver uma vida de moderação é uma vida que pensa, é uma vida que reflete, é uma vida que se antecipa aos problemas. Ser moderado é ser equilibrado, nem de mais, nem de menos. Você não precisa provar para o homem que você é fiel, que você é crente, que você é direito, você não precisa. Até porque Jesus já provou por nós.
seja apenas equilibrado, moderado. Essa é uma das maiores virtudes que o crente pode ter, uma vida de moderação. É sabedoria preferir no lugar da sujeira, a pureza, no lugar da confusão, a paz, no lugar do desvario, a moderação. Todos os dias, irmãos, nós somos tentados a vivermos uma vida de sujeira, de pecado, né? Uma vida que agrade a carne, mas dê a preferência a ver uma vida de pureza, uma vida de alguém que é comprometido com a palavra. Evite as confusões. No lugar da confusão, semeie a paz. Tem pessoas que brigam por tudo, fazem questão de tudo, elas não param para analisar que viver em paz é algo inegociável. E só pode viver em paz quem tem sabedoria do alto. No lugar do desvario, né, moderação. Tem pessoas que vivem um desvario terrível, não sabem o que quer, é uma loucura, uma besteira atrás da outra, mas o crente que tem a sabedoria do alto é moderado, ele sabe. E tem pessoas que estão tão loucas que elas pararam de valorizar aquilo que Deus já deu, para dar importância para aquilo que Deus não te deu ainda. Isso é uma vida de loucura. Seja moderado. Agradeça a Deus hoje pela sua vida, pela sua saúde, pela sua casa, pelo seu carro, pela sua família, pelo seu ministério, pelo esposo que Deus te deu, pela esposa que o Senhor te deu. Agradeça hoje. Seja agradecido. Agradeça a Deus e diga: Deus, muito obrigado. Dai-me sabedoria para administrar o que eu tenho. Se você pedir, como está escrito em Tiago, capítulo 1, peça sabedoria, que Deus vai te dar. E Ele vai te dar gratuitamente. E não vai te lançar em rosto. Agora, peça com fé. Não peça com dúvida, porque quem pede com dúvida é semelhante às ondas do mar, que são agitadas, impelidas. Que Deus nos guarde, irmãos. Que Deus nos ajude. Essa é a nossa lição de número 7. Chegamos à conclusão dela. Nesta lição, vimos que a Senhora Sabedoria simboliza a vida com Cristo, em que a moderação é uma virtude a ser buscada e vivida, e que a Senhora Loucura simboliza a vida insensata, baseada apenas nos apelos dos sentidos para uma vida desregrada e descompromissada com os valores do reino de Deus. Busquemos, portanto, a vida moderada, em que a sabedoria que vem do alto se manifeste a todos os que estão ao nosso redor. O meu desejo, sinceramente, é que Deus agracie você com a sabedoria. Sabedoria celestial, sabedoria do alto, para que você tenha uma vida equilibrada, uma vida moderada, e onde a insensatez não tem espaço. Se Jesus Cristo não voltar para buscar a sua igreja, com certeza, semana que vem estaremos aqui para estudar mais um capítulo da nossa lição. E eu rogo a Deus que Ele continue nos guardando, nos abençoando, nos protegendo. Lembrando a você que está nos acompanhando pela SADEB TV ou pela Rádio Vox 105.9, não deixe de compartilhar com os teus amigos, teus vizinhos, a nossa programação. E o Senhor vai te recompensar abundantemente. Tá bom? Deus te abençoe. Até lá. Um grande abraço. Fiquem todos com Deus. SADEB TV, uma herança de fé pra você.